Marco Alba, escrevi um artigo no Seguinte essa semana, analisando que és o voto útil para Gravataí ter um deputado, seja pelo teu histórico de votação, pelos teus feitos na prefeitura, por teres saído com 80% de aprovação, o que mostra que inclusive furaste a bolha ideológica, vamos dizer, de direita ou esquerda, e pelo tamanho da tua campanha. És o voto útil para Gravataí ter um deputado federal? Eu não sei se a gente chama isso de voto útil ou estratégico, né? A busca de resultados que tu conhece o trabalho da pessoa. Então tu está medindo por uma régua de fatos concretos, tu não está medindo por uma lógica de expectativa, de geração de esperança, de promessa. Eu acho que Gravataí conhece o nosso trabalho, liderado por mim, mas essa liderança ela estabeleceu um modelo de comportamento dentro da gestão pública qualificado, que respeita o dinheiro público e que se propaga através dos resultados que demonstrou, fruto de uma gestão responsável com dinheiro público, com pessoas preparadas, competentes, capacitadas para produzir o resultado. A gestão pública e o gestor, ele é contratado, é uma maneira que eu uso agora, né, para cumprir obrigações que o cargo exige. O agente político, ele tem que defender o interesse público, ter transparência, capacidade e competência para, através da estrutura pública, que é a máquina, a ferramenta para atender a sociedade a fazer as entregas. E a gente aqui em Gravataí, com muito esforço, com muita dedicação, com muito desafio. Os 4 primeiros anos foram desafiadores. Arrumar a casa, botar em ordem, quebrar o paradigma do populismo ou da venda fácil de que a política resolve tudo, basta trocar a pessoa, ou aquele que é um bom crítico será um bom gestor. Não, nada disso. A gente tem que conhecer a capacitação e o preparo e a qualificação do agente político que se candidata aos cargos que ele se apresenta, né? Então eu tive aí a oportunidade de ser vereador por 10 anos, depois trabalhei fora de Gravataí como assessor, não me elegi deputado federal. Isso é um feito diferente, ser deputado estadual, né? Aliás, deputado estadual é um feito diferente, porque geralmente o vereador ele vira prefeito para depois virar deputado, aquela escadinha do uso da máquina pública. Eu saí, fui trabalhar, acabei virando deputado estadual, secretário de Estado, tive a oportunidade de mostrar serviço e depois voltei para a cidade porque eu queria, né? Aqui tive o sonho, sempre pensei em colaborar com a comunidade que me acolheu, que foi os primeiros votos para mim ser político. Os votos de Gravataí foram importantes na minha primeira eleição para deputado estadual. Dos 27 mil votos, eu fiz 15 mil votos em Gravataí, foi 50%, então me impulsionou. E eu comecei na prefeitura de Gravataí como serviços gerais e auxiliar de topografia, depois vereador, secretário, então eu conheço todo o processo em si da gestão pública. E com a equipe que a gente montou, com todo respeito, nós tivemos aqui em Gravataí, no meu primeiro governo e segundo, 6 secretários de Estado, pessoas qualificadas e preparadas. O Zafa é um elemento destes extremamente competente, com experiência na área pública, é o prefeito por isso, né, como resultado do nosso trabalho. O Silvio Barbosa dos Reis, o famoso Silvão, um dos caras mais competentes na área da economia. O Pedro Bichi Neto, que esteve aqui como secretário de urbanismo. O José Parodi, secretário de planejamento da Fazenda, que faleceu, foi secretário da Fazenda do Estado, secretário do planejamento do Estado. O Marcelo Soares, que foi secretário de habitação quando eu fui substituído para a eleição de 2010, especialista na área social, e tantas
algumas outras pessoas importantes aqui da cidade, outros do segundo escalão, nós construímos uma equipe que se baseou num plano plurianual de investimentos ou de resgate de capacitação ou de resgate de indicadores que estavam totalmente fora de contexto em Gravataí e recuperação da autoestima e capacidade de investir. Nós pegamos a prefeitura com 7 meses de atraso, né, e uma dívida de 600 milhões de reais. Eu sempre passo aquele comparativo simplista, né, mas que tem muito a ver. Se nós investimos 80 milhões em obras novas, que todo mundo reconhece, e pagamos 400 milhões em dívidas, que não cabe aqui agora essa discussão, mas que é má gestão, no mínimo má gestão, imagina nós poder ter feito 5 vezes mais que aos 400 milhões. Gravataí poderia estar 30 anos à frente, se a gestão pública fosse levada a sério, como a gente levou. Ah, bom, tem discussões, não quero entrar nisso. Gravataí de 2012, corrigindo, Gravataí de 2000 a 2012, tá? Pulou de um orçamento de 70 milhões para 500 milhões. De 97, que a gente usa como padrão, quando a GM foi anunciada, é de 37 para 500. Em 14 anos, ampliou 14 vezes. Em 8 anos da minha gestão, ele ampliou uma vez. Cresceu 17% nesse período em que outro partido governou, né? E a média da inflação era 6%. Tinha um crescimento natural acima da inflação de 10%. Nos nossos 8 anos, nos últimos 2 anos mudou, nós já começamos a recuperar, mas era a média empatando com a inflação. Então foi um governo de gestão plena na área financeira e fiscal, de qualidade e qualificação, de indicadores de busca, estabelecemos metas, e é isso que o setor privado faz, é isso que a dona de casa, a dona Maria e o seu João faz. Receita, despesa e a sua capacidade de investir ou então de cumprir as obrigações e não se endividar a ponto de inviabilizar a sua utilidade como setor público, que era o que a Prefeitura de Gravataí apresentava no momento. Acho que isso nos credencia, pelo menos na condição de que a gente cumpriu a obrigação, não foi favor nenhum, mas tu colocou, bom, votei no Marco, coloquei ele lá, ele mostrou o resultado, bom, é diferente pelo menos dessa cultura que toma conta, que parece que ninguém faz nada. Nós cumprimos a obrigação, mostramos resultado e por isso esse grupo, esse modelo, nós acreditamos que cada dia mais fortalecido, Gravataí se tornará cada dia melhor e seguindo em frente com esse modelo. E eu insisto ainda nessa questão, Marco, assim, que eu chamo da ideologia dos números, né, da necessidade de Gravataí ter um deputado federal. Isso observaste no teu governo, o prefeito Zafalon fala agora, né? São 20 milhões em emendas, né? Sim. Certo ou errado é o sistema, é o modelo, né? O prefeito, o Zafa, tem dito que tu tens um compromisso, inclusive, de caso eleito, direcionar parte dessas emendas para uma ampliação do hospital, né? Pragmaticamente, ter um deputado federal é recurso para Gravataí. Não, isso é verdade. Os deputados federais, eles têm recursos através de emendas parlamentares do seu gabinete, que chega a 20 milhões anuais. Nos últimos 4 anos, isso teve outras transformações, tem o orçamento secreto, tem deputados que nos últimos 4 anos distribuíram 100, 200, 300 milhões. Isso também cria um desequilíbrio total na disputa? Total. Não estás, como costumava dizer, lutando de canivete contra... Não, Davi contra Golias, o Bodoque contra o poderoso. Mas eu acho que isso é importante. Quando nós decidimos participar dessa vinda da Santa Casa para Gravataí, que o hospital tinha aqui a sucessão das irmãs do Imaculado Coração de Maria, fazendo um trabalho bacana, mas não tinham sucessão, a estrutura delas administrativa e de essência estava fraca, elas acabavam contratando pessoas que não tinham a mesma lógica, enfim, tinha algumas distorções aí em função da prática dentro do ambiente do hospital, através do corpo clínico, mas que também não está em discussão. Quando nós trouxemos a Santa Casa, é porque as Santas Casas do Brasil são as melhores gestoras de hospitais do Brasil. E não é diferente no Rio Grande do Sul. Um exemplo de caráter
prático. A Santa Casa de Misericórdia do Rio Grande do Sul, seu grupo de hospitais, recebe a metade de recursos do que o Grupo Hospitalar Conceição. A metade, ou seja, a Santa Casa deve receber 1 bilhão e alguma coisa, repasses federais, e o Hospital Conceição, seu grupo, recebe 2 bilhões e meio. O dobro, ou mais até, chegam a dizer que é 40 a 60. A Santa Casa produz o dobro de atendimentos e de resultados pró-paciente. Então não há dúvida da gestão, da capacidade, da competência. E quando as freiras colocaram no mercado, ou colocaram publicamente que queriam se desfazer, apareceu uma série de empresas privadas querendo comprar o hospital. E elas poderiam ter vendido. As freiras poderiam ter vendido o hospital. Ele valia 70 milhões, 50, 80. Veio empresas de São Paulo, veio esses grupos privados querendo comprar. E as freiras não abriam mão. Olha, a nobreza, né? E obviamente por serem as freiras do Imaculado Coração de Maria, isso é plenamente também razoável. Mas se negavam a fazer a venda se não houvesse a manutenção da estrutura eminentemente SUS. E aí teve relações com a Santa Casa. A Santa Casa se interessou, olhou a gestão financeira, fez os seus cálculos e nos procurou e disse: olha, nós até temos interesse, nós podemos vir para Gravataí, mas a prefeitura tem que ser parceira, tem que aumentar o repasse nos valores tais para cobrir tais e tais procedimentos num contrato que segure, né, e que amplie e melhore o atendimento. Nós não temos, eu não tinha nenhuma dúvida disso. Então, quando nós trouxemos a Santa Casa, também ali naquele momento, nós já exigimos a ampliação e a melhoria do atendimento, que não seria rápida. Não tinha como ser. O hospital tem a mesma estrutura, o mesmo número de leitos há 60 anos. Tinha uma emergência precária, prédio pequeno, o mesmo prédio. E isso gera dificuldades, porque a média complexidade alta é feita no hospital, é onde, quando a vida começa a correr risco, é ali que tu pode salvar. Então, um hospital que não atende mais a demanda, ele teria que ter 800 leitos. Tem 126. Aí nós entramos na tratativa, fortalecemos os repasses, a Santa Casa assumiu o Dom João Becker e começou, né, a cumprir determinadas obrigações que nós tínhamos combinado, e é um planejamento estratégico da Santa Casa. A Santa Casa não constrói hospitais, a Santa Casa não constrói hospitais, o governo federal é quem dá os recursos suficientes e o governo do estado que ajuda. A Santa Casa construiu o Instituto Câncer Infantil, num trabalho liderado pelo Lauro Quadros, pelo setor privado, construiu o hospital, porque ela sabe gerenciar, então ela equipou e ela sabe produzir ali, né, a receita para fazer isso. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos nos aliar à Santa Casa. O prefeito Zaffa já modernizou a legislação com o setor privado e tudo isso foi feito planejado. E a importância da minha candidatura é essa, né? Não é apenas a lógica de ser deputado. Primeiro que ser deputado é a missão nobre. Deputado por origem e por função principal é um legislador. Ele tem que ir lá para Brasília propor a mudança nas leis para promover o bem-estar da população através... Isso era uma questão, porque eu tratei dessa questão mais pragmática. Sim, mas eu vou entrar, claro. Do dinheiro, né? Mas também essa era uma outra questão que eu queria te fazer. Foste vereador, secretário municipal, secretário de Estado, deputado estadual, prefeito por 8 anos, assessoraste um dos políticos mais hábeis da história do país, pelo menos moderno, 20 anos. O Eliseu Padilha, né? Sabia tudo do Congresso. Como fazer, e tu falas nisso, sobre tá lá, pode querer mexer no Código Penal, coisas que não são fáceis, né? Como fazer para não ser só eleito, não ser só mais um dando discurso para um plenário vazio em Brasília? Ótima pergunta, Rafael. Vamos terminar do hospital para ficar bem compreendido. Então, as emendas, eu estava falando na função de legislador, as emendas parlamentares, eu devo ter 20 milhões por ano, mas eu vou fazer parte das emendas de bancada. Então, ali, às vezes, se lança 50 milhões, 150, e a participação do deputado. Então, o meu compromisso com a Santa Casa, com o prefeito e com
Gravataí é nós buscarmos recursos significativos, no mínimo 20 milhões de largada, escalonado, para também buscar junto ao setor privado mais 20, através das isenções dos incentivos que o prefeito dá, nós vamos conseguir aí mais 20, enfim, nós vamos construir o prédio para no mínimo mais 200 leitos. Tá? Feito isto, nós devemos levar um tempo razoável aí de 4 anos. A Santa Casa, obviamente, que equipa o hospital. Ela tem produtividade, ela tem competência e gestão na área pública, e gestão na área da saúde para nos garantir isso. Então o negócio, quando foi feito no sentido estratégico, na defesa do interesse público, foi a Santa Casa veio para Gravataí, a prefeitura fez o esforço, o governo atual, a Santa Casa e eu que participei dentro desse processo, o nosso compromisso é ampliar o hospital de Gravataí. Com relação ao papel do deputado legislador, né, a sua capacidade de poder, quem sabe, significar, né, mudanças, o Centrão é um grupo forte que atrapalha muito mais o Brasil do que ajuda, mas tem o controle do Congresso. Né? Mas a minha participação... É a política real, né? Não, é corporativa, eu não vou fazer parte desse grupo. Agora, não vou chegar lá dando soco neles para ter eles como inimigo. Eu não preciso me aliar. Eu não preciso virar um adversário, eu não preciso virar inimigo, eu posso ter propostas adequadas, razoáveis e fazer a difusão dela, a divulgação delas de maneira inteligente. A comunicação hoje, com a rede social do jeito que está, ela é horizontal. Hoje tu tem acesso a qualquer assunto e informação em 10 segundos. Então depende como tu te comunica. Se eu for para lá me comunicar falando mal de alguém, querendo brigar com os outros, em vez de apresentar, olha, eu quero mudar o Código Penal na linha A, linha C, linha D, isso vai acabar com a impunidade com tamanha gravidade nesse sentido, nos crimes contra a vida, como latrocínio, que a pessoa mata, rouba e mata a pessoa de forma cruel. Não dá para responder em liberdade, muito menos ter a pena reduzida a 1/6. O estupro de criança, de vulnerável, não dá para assistir isso. Mas aí tu fala de, olha, isso aqui depende de voto, depende de assinatura e depende de uma mobilização proativa. Não é propor guerra. Essa coisa da guerra é quem fala melhor, pior do outro, é melhor que o outro. Essa régua é a pior, porque tu é melhor que o outro porque ele não presta. Eu não vou nesse. Mas hoje, tu tem que continuar preparado, uma equipe de advogados, de promotores, e nós estudar e apresentar pontualmente, didaticamente o que a gente quer mudar. E nós vamos começar pelo respeito à integridade física, moral, intelectual e à vida da pessoa. O maior valor que a gente tem na nossa existência é existir. Né? E é tanto pela lógica do Código Penal dos crimes contra a vida, não estamos falando de uma briga de 2 marmanjos, bom, daí vamos, aí o júri, sei lá, que defina agora, na diferença entre a vítima e o que é o protagonista, sem a mínima chance da vítima ter defesa, praticamente imobilizada, tu ser cruel, não, vamos dar uma olhada nisso aí, que não pode ser assim. E na área tributária não é diferente, na área civil não é diferente. A legislação brasileira, ela não tem nada a ver com a vida, ela não tem nada a ver com a vida real da população. A nossa legislação é que alimenta todas essas contradições, ela não é objetiva, ela não protege quem cumpre as suas obrigações e não pune adequadamente quem não cumpre. Então é o vale tudo. Quando a lei não organiza, cada um se vira do jeito que dá. E nisso, com todo respeito, eu sou advogado, conheço, fui um bom parlamentar, quero me meter nessa briga. Agora, não quero brigar com o Congresso e nem vou lá para brigar com o presidente, entendeu? Eu sou da teoria de que quando a gente tem uma boa crítica, que na verdade deveria ser um bom diagnóstico, a gente apresente a solução. Mas a solução viável, que conheça, né, a rotina do processo e saiba explicar como vai mudar. Falar mal da saúde, dizer que ela é ruim, bah, meu irmão, todo mundo sabe. Esse é o mantra, né? Um elemento que ele aparece pouco na política, né? Que é o como. Como fazer? Não, é que as pessoas, os gentis de ocasião, eles não, como fazer tu tirar aquele e botar eu. Aonde tu teve, o que tu fez, já mostrou? Eu, em tese, os resultados que a gente propôs aqui, significativamente razoáveis, me habilitam
nessa lógica tua do voto útil, olha, esse cara trabalhou direito. Então não é você gosta dele, se o cabelo dele é branco ou não, é Gravataí, é por Gravataí. Nós queremos um hospital ampliado, nós queremos que a prefeitura e a estrutura pública continue correspondendo, entregando mais para a população. Esse é o papel do agente político. Né? E é isso que eu fiz, é isso que eu sei fazer e é isso que eu quero ir lá para Brasília fazer. Marco, entrando um pouco na política, né, tiveste uma opção por uma dobrada com a Patrícia Alba, né? Poderias ter feito outras dobradas no interior, mas tivesse essa opção pela dobrada com a Patrícia. Isso também é parte desse projeto? Não, é uma estratégia para quem... o político, para mim, ele é coerente e a gente pode medir ele pelo comportamento pessoal dele, não mede pelos outros. O político, para ser coerente, tu observe ele e veja como é que ele se comporta permanentemente. Se ele mantém uma média de conceitos, de valores e até de comportamento, e como fala, é porque ele tem uma certa consistência e, primeiro, se conhece e está falando quem é. Então, a minha dobradinha com a Patrícia, ela tem uma lógica razoável. A Patrícia está fazendo um bom trabalho. A Patrícia não é candidata a deputada estadual à reeleição porque é minha esposa. A Patrícia enfrentou e entrou para os problemas mais complexos e emblemáticos e delicados das prestações de serviço do governo do estado e da estrutura pública. A Patrícia foi discutir o transporte público. Que todo mundo, na hora de discutir como resolve com as contradições que tem, se puder ficar fora, quer ficar fora. Foi discutir a questão dos hospitais, diminuição de receita para os hospitais aqui da região. Ninguém quer ficar de mal com ninguém. Não, o político, quando a gente vota num político, é para ele ir lá brigar por aquilo que eu gostaria de ver alguém brigando. Porque eu gostaria de brigar, mas não me incumbi da competência. Então tu vota no político, para ele não, tu vai lá. Ela foi lá, enfrentou a questão do transporte público, tem solução, apresentou a questão do assistir para os hospitais, enfrentou a questão do pedágio aqui na R-118. Esse programa de pedágio foi publicado pelo governo e vai ser executado. A Patrícia, lá na tribuna, lutou, conseguimos impedir? Não conseguimos, não. É porque está ano eleitoral, eles vão tirar o pé e querem botar um pedágio aqui na 118, entre Alvorada e Gravataí, que é um crime contra Alvorada, e um crime contra Gravataí. Porque Gravataí, hoje, as empresas de logísticas, o local que elas mais procuram é a RS-118. Então, isso atrapalha, vai afugentar. E lá na 20, perto da Morungava. Vamos lá na 20, então, porque eu sou contra pedágio na zona urbana. Tá? Eu não estou aqui discutindo o pedágio em si, estou discutindo a estratégia. Entre Gravataí e Alvorada, que os trabalhadores nós tiramos o pedágio aqui da 290 para lá, perto mais da praia, porque longo curso para litoral, para viagem, tudo bem. Mas dentro da zona urbana, onde o trabalhador, as pessoas se deslocam para o seu dia a dia, não. E ali na Morungava, na 020. Tem muita gente que vai pela 020 para a Serra. As pessoas vão ir pela 116 e por Nova Petrópolis. Quer dizer, tu vai diminuir a atividade que já é fraca, eu sempre dou um exemplo mais agudo ainda, então vai prejudicar o nosso município nesse sentido. Mas o pedágio é para... Sabe quando é que vão fazer a obra? Aqui querem pegar em tese um pouco do fluxo da 118 para fazer a base do cálculo e investir lá. Só que a 118 o povo está pagando através do tributo, o Estado já está pagando. Então, aqui, por exemplo, vamos dar um exemplo claro. Se o Estado ente público, tivesse duplicado a 020 há 20 anos atrás, que tinha obrigação e não fez. Como não fez a 020 em Gravataí, até o Parque dos Eucaliptos, e nem até a Pirelli, que é nós que estamos fazendo. Isso é obrigação do Estado. Se ele tivesse duplicado a 020 ali, há 20 anos atrás, Gramado é a segunda cidade do Brasil mais visitada. Hoje, Gravataí, Taquara, São Francisco, Canela seria uma região em que o turismo e o desenvolvimento econômico estava explodindo. Nós estamos 30 anos atrasados e agora vamos levar 20, uma empresa cobrando pedágio para construir uma solução daqui 10 anos. Ela precisa terminar daqui 20. Não dá, né? Bom. Outras estruturas, eu não sou contra o pedágio. Esse modelo, ele é sacana com uma cidade que produz riqueza como Gravataí. Gravataí é a quarta economia do Estado.
produz riqueza aqui para o Estado muito mais do que ele nos devolve e para a União muito mais do que ela nos devolve. Então é isso que a gente quer. Vamos brigar também pela divisão mais justa da riqueza da própria cidade, retornar para ela. E Marco, ainda na política travaste uma batalha dentro do partido para que o MDB tivesse candidato a governador, como era uma tradição no partido, né? E temes que o partido estar com o Eduardo Leite agora, isso possa prejudicar a tua eleição de outros deputados do partido, reduzir a bancada? A literatura e a própria, para quem conhece os aspectos conceituais do processo político, partido é uma parte da sociedade que se organiza, cria uma identidade, e nas eleições com primeiro e segundo turno, ele se identifica primeiro, né? Vai para o pleito, para depois no segundo turno, caso não eleito, aí compõe. O MDB é o maior partido da história do Rio Grande, governou por 4 oportunidades, tem os maiores nomes e honrados da história política gaúcha: Pedro Simão, Sartori, Rigoto, Fogaça e tantos outros. Como é que ele abdica de ser protagonista? Isso não é política. Isso é qualquer coisa menos política. Um partido com a grandeza do MDB deixar de ter um candidato a governador, um candidato ao Senado para ser vice. Olha, política não é. Tá? É qualquer outra coisa essa relação menos política na sua essência, na busca e na defesa do interesse público. Não vamos resolver logo se unir para ganhar a eleição no primeiro turno. Essa composição de sustentação, olha o que o governo federal passa, os governos passam, por ter que ter a tal de governabilidade a partir da divisão do bolo da estrutura pública. Aí não é política, isso é qualquer coisa menos política. Marco Alba, eu costumo... Só um pouco. E vai diminuir a bancada sim. A nossa legenda, ela tem dificuldades, nós deveremos, olha, se nós tiver sorte, algum milagre acontecer, nós vamos fazer os 4. Tá? E a bancada estadual, não duvidem da sua redução, porque nós nos colocamos em segunda condição. Não é o PMDB, não é o nosso projeto. Aliás, o projeto do atual governador faz sérias restrições ao modelo que era governado. O plano de recuperação fiscal, tá? Para quem conhece, o Martinelli, tu conhece, ele não é do Sartori, ele não é do Eduardo, ele não é de ninguém. Isso começou lá no governo Brito, quando a União começou a se reorganizar, a diagnosticar e contabilizar as dívidas dos estados e começar a fazer plano de recuperação, e a lei de responsabilidade fiscal é que impõe isso. Tu ter as contas justas a partir do aspecto fiscal e financeiro. Então quem sentar ali tinha que fazer. Isso é uma condição da União para o Estado começar a ter certas possibilidades de buscar investimentos por empréstimo e de até ter garantido seus repasses da União. Isso não tem nada a ver com discutível também, porque é uma intervenção federal. Mas não tem nada a ver com a capacidade e capacitação do governador. Ou cumpre ou está fora. Isso não é política de governo, não é uma política de melhoria da saúde. Mas vai melhorar. Não, mas não devia nunca ter desarrumado a casa, nunca deveria ter gastado mais que arrecada, nunca poderia estar a receita nunca cobrindo as despesas, porque o que não tem é investimento no Estado. Então tem muita conversa, né, para as pessoas que são ocupadas e não têm o conhecimento aprofundado necessário para ver que tem gente com o mesmo discurso velho, com uma forma nova de falhar, com o mesmo discurso velho, com uma retórica nova, gentil, mas dizendo a mesma coisa. Melhoramos e vamos fazer mais. Eu costumo descrever Marco Alba como o anti-leite. Isso pode ser até um exagero, mas foi principalmente após aquele embate da perda do Mercado Livre, que foram mais de 2.000 empregos, aí não sei como tu avalia, se foi por inação ou por ação do governador, né? Mas não, nada. Colocar assim, o Marco Alba vota em quem para governador? Primeiro vamos falar no Mercado Livre, porque nada é por acaso.
eu, na condição de prefeito, é minha obrigação estar no encargo, defender os interesses da minha cidade, ou da cidade que eu dirijo. A Mercado Livre veio para Gravataí, nós tínhamos incentivos municipais, alvará, alugou o prédio, tinha 500 pessoas já cadastradas, prontas para o contrato, já feito todos os encaminhamentos, e o governador, em um ano, porque ele esteve em São Paulo, se comprometeu e durante um ano deixou no standzinho lá, sem qualquer movimentação. Até a Mercado Livre decidir ir embora por falta de certezas. E quais eram as duas certezas que a Mercado Livre queria? Ela queria que o ICMS não fosse cobrado na entrada do produto que ela distribui, e sim na saída, o que não passaria de 5 dias. Não pediu nenhum incentivo, nenhuma renúncia de tributos. E os seus vendedores teriam que ser todos cadastrados com o CNPJ no Rio Grande do Sul. Um exagero da Secretaria da Fazenda desnecessário. E o governador só precisava alterar a legislação, porque não tinha aqui no Rio Grande do Sul uma legislação ainda moderna para o ramo de e-commerce. Mas vem aí uma informação que pouca gente sabe, depois daquela minha live. 45 dias depois que a Mercado Livre anunciou a sua ida embora, o governo do estado mandou para a Assembleia a regulamentação na e-commerce por o Rio Grande do Sul. E casualmente ela beneficiava as redes de shopping centers do Praia de Belas ou não me lembro bem se era, do Iguatemi. E casualmente depois a plataforma, porque a Mercado Livre é a segunda maior e-commerce do mundo, e casualmente depois a plataforma usada por esses que se podiam implantar o e-commerce é a plataforma da Amazon, que se instalou aqui em Santa Rita. Então esse processo é muito maior do que a gente imagina. Essas briguinhas aí que tento deflagrar é para diminuir a importância de alguns debates que, se aprofundar, tem muito mais coisa, muito mais forte por trás de algumas decisões de governo, que é como esta que foi mandar o Mercado Livre embora de Gravataí, e a Amazon está em Nova Santa Rita, e depois de 45 dias que o Mercado Livre foi embora, regulamentaram o e-commerce no Rio Grande do Sul. Isso também, com todo respeito, a mim não me encanta e não me engana. E Marco Alba vota em quem para o governo do estado? Olha, vai ser difícil. Nós estamos, com todo respeito ao nosso partido, mas nós não temos coligação na majoritária, e a gente eu e a Patrícia somos pessoas que temos um respeito da nossa comunidade, e nós vamos avaliar bem. Se nós tivermos alguma posição mais consistente, nós ainda falaremos publicamente. Eu não quero dizer isso até para não bancar, posso perder até, mas não estamos trabalhando, não temos nenhuma convicção de que esta opção é a melhor para os gaúchos, e para Gravataí temos certeza que não é a melhor. Então, eu prefiro nós nos proteger um pouco, e se houver possibilidade, a gente pode até anunciar antes do dia 1º, antes do dia 2. Lula ou Bolsonaro? É outra polêmica que tentam nos puxar. Nós vamos votar no primeiro turno. Simone Tebet é a candidata do MDB. Se eu for desleal, com o meu partido e não votar na candidatura do MDB, já é uma primeira incoerência. Alguém vai dizer, mas o Leite é o candidato. Não, o Leite é o candidato do PSDB. Nós não temos coligação na majoritária, na proporcional, temos na majoritária. Mas eu prefiro, entre Gravataí e o interesse da minha cidade, me preservar um pouco. Mas para presidente, eu voto na Simone Tebet, e a Patrícia também vota. Por convicção, por ser do meu partido, e não há nenhum oportunismo nisso. Há lógica, Senão extinguem-se os partidos. Todo mundo, mas não vale nada partido. Não. Então, vamos para candidaturas avulsas, extinguir esse processo eleitoral que é confuso, que é maluco mesmo, que é para que as pessoas se desorientem e acabe se reduzindo a importância do indivíduo sobre a importância do coletivo. Marco Alba,
caso haja um segundo turno, que é uma possibilidade grande, né? 64% conforme as pesquisas de possibilidade de decisão em primeiro turno, então ainda tem uma possibilidade de segundo turno. Vais te posicionar na eleição, porque eu acredito que deva ter na eleição nacional, eu falo que Sim. acredito que deva ter uma pressão da tua própria base, né? Porque isso é normal, a gente vê na rua as pessoas tratando da eleição nacional muito mais do que a eleição proporcional, né? Não, tu sabe que eu me cobro muito e por isso sou uma pessoa que fui um bom gestor. Eu tenho que cobrar dos outros e me cobrar muito também pelo comportamento. Eu não sou uma pessoa dentro da área pública que não seja esclarecida. Eu não posso dar respostas a partir do aspecto passional. As decisões que eu sempre tive, sempre foram públicas. Então, eu sou uma pessoa que conheço a estrutura pública, sei das suas dificuldades, dos seus entraves, da sua morosidade, burocracia e do seu exagero, né, em autoproteção. A estrutura pública brasileira, ela trabalha para si primeiro. Ela pouco serve à nossa sociedade, ela mais serve a si primeiro do que ao povo. O Rio Grande do Sul não tem liquidez há 50 anos. Teve 3 episódios, Brito, Ieda e esse menino porque vendeu a CE. Mas a receita do Estado nunca cobriu as despesas. Ou seja, a liquidez é a receita maior do que o custo operacional e manutenção. Por isso essa incapacidade de investir. O Rio Grande do Sul, quando investe, é por empréstimo, jamais por receita própria. Vendeu a CE, é claro, é que nem eu vender o meu carro e botar um dinheirinho que eu desfiz um patrimônio. Então eu não ajo por emoção. Aqui em Gravataí eu fui prefeito depois de uma gestão de uma corrente política que eu respeito. Eu não sou contra ninguém, eu não pessoalizo política, mas o modelo de gestão, né, que fortalece esse modelo de estrutura pública, que é ineficiente e ineficaz e que provoca muito mais prejuízos às políticas públicas do que propriamente as corrige, obviamente que eu jamais apoiarei. Eu não sou anti-João ou anti-Paulo. Tá? A forma que a esquerda brasileira tenta impor sob o discurso do aspecto social, do aspecto de respeito à sociedade, de que o Estado tem que controlar isso e aquilo, eu não concordo. Eu acho que honestidade, capacidade e competência na área pública ou privada, se existir nos dois, funcionam os dois. Nós estamos num novo tempo, a tecnologia e a velocidade da humanidade na estrutura pública e sociedade é infinitamente superior à capacidade do Estado, o ente público, produzir resultados. Então eu não tenho nenhuma simpatia e jamais votaria na esquerda como solução para os problemas emergentes desse país. Vou fazer uma colocação que me orgulha muito. Em Gravataí, Martinelli, as escolas públicas, todas elas, né, têm lousas digitais, gradis em sua volta, substituindo tela, câmeras de vídeo monitoramento, uniforme escolar, material escolar, alimento, verbas mensais para reformas dos prédios. Então são prédios, até os antigos estão em boas condições para para o nosso corpo de professores. Procura uma escola estadual, se tentar botar uma tomada a mais é capaz de pegar fogo no prédio. É isso que a gente tem que avaliar. As escolas estaduais é um caos. Aqui no Breno, o governo estadual deve uma escola de ensino médio, desde que assinamos o acordo para a implantação do Breno, não tem o tijolo. Vai lá conhecer a escola de ensino fundamental que nós fizemos, a Sueli Silveira Soares, tecnologia, tudo moderno. Então, eu discuto isso. A estrutura, ela tem que servir ao cidadão. E com todo o respeito, né, que eu tenho por toda e qualquer corrente, eu jamais acredito que esse modelo que a esquerda defende, que ela se baseia num discurso filosófico e social de respeito e resgate da dignidade humana, mas não é com esse modelo de estrutura pública que nós vamos recuperar isso. Tá? Acha que a democracia está sob ameaça? Eu não acredito nisso, com todo respeito.
né, o capital, o setor privado, a modernidade, a tecnologia, não tem espaço para isso. O modelo brasileiro, ele é discutido, a estrutura pública brasileira, ela é mais socialista que eu conheço. Nós estamos querendo libertar isso. A estrutura pública tem que ser protagonista, reguladora e propulsora do desenvolvimento. Ela não pode ser ela o chefe de tudo. A estrutura pública brasileira se mete em tudo e faz tudo mal feito. Vamos pegar a educação de novo. Hoje, na China, no Japão, os alunos vão para a sala de aula até ali o terceiro ano, que era na minha época, o primário, para questões básicas, e depois é profissionalizante, o cara já tem aquele aparelho aqui que o cara viaja, entra. É outra lógica. Nós vamos levar 20 anos para empatar com essa gente. Daqui 20 anos nós temos 40 atrasados. A discussão, a educação, por exemplo, tem que ser rediscutida como um todo. A estrutura que ela tem, se é esse modelo, os professores não têm culpa nenhuma e tem que ser qualificado. Mas ela, nesse jeito, mano, olha, nós vamos ter mais desemprego. No modelo atual, 5, 6, 7% da sociedade brasileira consegue chegar a um nível superior. No modelo novo, que a tecnologia tomou conta, vai reduzir. Isso aumenta a miséria, o desemprego. Então, ou a máquina pública, vamos voltar para essa máquina, ou ela tem agilidade para modernizar tudo, revolucionar, ou ela atrapalha e prejudica. Eu não acredito nesse país com essa estrutura pesada desse jeito. Demora demais, tem um poder discricionário exagerado. A caneta de qualquer agente público e servidor público, depende do cargo que ele ocupa, ele para o que ele quer. Onde é que isso existe no mundo? Não é assim. Então, esta estrutura, este modelo tem que ser revisto. Este modelo não precisa terminar, não precisa demitir, não precisa cortar. Não, tem que fazer um corte. Ele se exauriu, ele não consegue se recuperar. Ele está atrás, ele deu um flash para quem pesca. Tu atira a carretilha, ela solta o carretel. E tu não consegue mais puxar. Nós temos que rediscutir na reforma administrativa, é daqui para frente. Não é querer sacrificar um passado, eliminar, cortar de nada disso. Daqui para frente dá para fazer. Daqui para lá dá. Vamos construir uma nova lógica, mais justa, que trate todos iguais. A lei tem que ser igual, né? Não pode ser assim, totalmente descabida. Ela diz tudo e não diz nada, tu faz o que tu quer e não dá nada. Então, ou muda a lei desse país, e por isso me animo a ir para lá. É pela briga do hospital, pela briga pelo que eu acredito, como aprendi. Eu fui, quando era vereador, foi uma parte linda. Eu me especializei em direito administrativo. O grande nome da época, na década de 80, 90, era Eli Lopes Meirelles. Tá? Ali tem todo o aspecto da concepção, da estrutura pública, dos seus fundamentos, por que ela existe, qual é os seus compromissos. O direito público brasileiro e a estrutura pública é baseada na defesa intransigente do interesse público, do todo. Na transparência, na honestidade e no fornecimento de resultados para a população. Sim, a Constituição brasileira é uma das mais bonitas ficções. Mas também se meteu em tudo, né? Se mete até dentro da tua casa, às vezes até o que tu vai fazer. Então, eu gosto, sou apaixonado por política, tenho honra, me sinto honrado em ser política, não tenho vergonha nenhuma. Por onde passei, eu mostrei que a obrigação que é delegada para aquele cargo, ela é possível ser feita assim. E aqui em Gravataí, o que foi diferente? Nada. A prefeitura mostrou o que todo mundo sempre esperou. Fez obras, ampliou serviços e recuperou a autoestima. E olha, a prefeitura trabalha. Fizemos a duplicação das pontes. Isso é tudo obrigação. Isso não é favor. Político que faz favor com a grana, do dinheiro público, no cargo que ele está, quando ele fizer favor, pede para ele fazer com o bolso dele. Agora, com o dinheiro público não é favor. É tarefa e obrigação. E falta muito ainda a ser feito. Marco, o seguinte é um site de, basicamente, cobertura política, né? Então, política local, né? Então, essa pergunta que eu vou te fazer, ela é uma pergunta que os políticos querem resposta também aqui, né? Gostariam de ouvir a tua análise sobre isso, tenho certeza, né? O que a eleição de 22 influencia na de 24? Porque a política, quem acompanha a política sabe, uma eleição é outra e é todos os dias.
Não, ela realmente pode ter um significado de fortalecimento de comportamentos, porque culturalmente a política velha ainda é muito forte, porque a estrutura pública, em que pese nós aqui sermos uma ilha, nos diferenciar, as questões estruturais, como segurança, que não é uma competência do Estado, do município, mas nós estamos dentro, fazendo melhor que a estrutura de Estado e da União. A nossa guarda dá exemplo, promove segurança, ela chega antes do fato. A saúde, quem regula, concebe a União e o Estado, nós só executamos. Então nós sofremos os efeitos, às vezes, desse modelo político centralizado, vertical, que a União manda, organiza e determina, o Estado regula e a gente executa. Mas no aspecto de mostrar capacidade, competência e resultados, o nosso grupo político, a população não tem dúvida nenhuma disso. A Prefeitura de Gravataí é diferente, ela trabalha, ela apresenta, dá respostas à população e vai ampliar muito mais os serviços. Agora em março, abril do ano que vem, nós vamos inaugurar a nova emergência do Dom João Becker. São 4 andares, ela vai ser igual à do Mãe de Deus e vai ter 2 andares acima para a especialidade de cardiologia SUS. Isso não existia aqui em Gravataí. Nós vamos ter ali, já ampliou a UTI, temos mais 10 UTIs desde o Covid, essa ampliação. Nós vamos ter um prédio renovado. Então, nós vamos mostrando que o que depende da boa vontade, da competência e da responsabilidade de respeito ao dinheiro público e à nossa comunidade, nós vamos fazer muito mais. Se eu investir 80, e nós dissemos isso na campanha, o Zafra vai investir 200. Nós pagamos 400, ele vai pagar 200. A cada dia que passa esse modelo fortalecido, com a minha eleição e com a do Apate, mais obras e serviços, melhor a cidade vai ficar. E nessas estruturais como saúde, é lá em Brasília que nós temos que buscar. E a própria autorização, ampliação, isso tudo passa, por Brasília e pelo Estado. Por isso a Santa Casa é a chave. A Santa Casa tem uma expertise, tem uma imagem, uma reputação, tem 9 hospitais, já está habilitada para média e alta complexidade e nós estamos dentro do conjunto. Nós saímos beneficiados por ser parte do grupo Santa Casa. Nós já estamos no alto conceito. Então, tudo que se faz para melhorar, nós vamos ter respostas muito mais rápidas se fôssemos um hospital público, filantrópico, sem esta participação do grupo Santa Casa. Então, a eleição, ela pode até manter em alguns aspectos a cultura do velho modelo, que vai acima daquilo que ainda tem dificuldades, fazer a mesma coisa, reclamar e acusar, mas não precisa apresentar a solução, se apresenta como solução, e nós vamos fortalecer cada vez mais essa capacidade de mostrar que dá para fazer, de mostrar que a gente sabe fazer e fazer muito mais e melhor até do que eu fiz como prefeito. Eu tenho certeza que o governo Zafra vai fazer. E comigo lá como deputado federal, com essas verbas todas, e a Patrícia aqui na Assembleia, é o modelo de comportamento, esse modelo de condução do município, de gestão séria, responsável, sai fortalecido. E quanto mais fortalecido isso, mais a nossa cidade cresce, porque o outro modelo é retrocesso, é querer fazer a vida pública e fazer de conta que tudo é fácil, que só depende da boa vontade de alguém. Então antes de mim todos teriam feito. Se depende só da boa vontade da pessoa, por que não funcionava antes? Já estiveram no governo, já fizeram parte 14 anos de um governo que teve aqui. Então a gente paga pelo que diz, Se era tão fácil, ou é tão fácil agora depois que a gente está aqui, não. Então já teriam feito. Bom, agora pode ser mais fácil porque a gente preparou. Bom, mas se está preparado, pode ser que só queiram então para usar de novo. Porque quando eles entraram aqui em 1997, 2002 ali, foi o período que a cidade aumentou o orçamento 14 vezes. Foi a melhor oportunidade. Por 8 anos o nosso orçamento e a receita que eu fui prefeito aumentou uma vez, dobrou uma. Então, depende de narrativas e a política também, com a tecnologia nova,
nós temos que se preparar para esse ambiente, porque as narrativas, às vezes, que chegam primeiro, a população, às vezes, não tem tempo de investigar e acaba comprando. Mas eu não tenho medo de afirmar que o nosso governo, independente, né, de questões mais conservadoras, populistas, o nosso governo continua mostrando, e o que é importante para o nosso governo é nós fortalecê-lo. Por isso aqui, essa questão que tu levantou do voto útil ou do voto estratégico, não é votar no Marco, é votar por Gravataí. E votar em mim é votar naquilo que produziu resultados. Vamos pensar, né, já que o povo reclama tanto, se proteja, pense em si, analise quem mostrou respostas, quem deu resultados. Se esses continuarem cada dia mais forte, mais resultados virão. Isso não é indiscutível. E é por isso que eu peço com muita humildade a união da minha cidade, Gravataí. Para ser deputado federal não é fácil, não. Precisa de no mínimo 100 mil a 110 mil votos. Gravataí tem 150 mil eleitores válidos, que é o que a gente projeta, e nós podemos fazer uma grande união, sim, por Gravataí, votando numa pessoa que vocês conhecem, muito mais de conhecê-la, conhece o trabalho e os resultados, tanto meus quanto da Patrícia. Então é questão de inteligência estratégica, nada contra nada contra os que estão aqui de fora. Eles também têm as regiões deles e os municípios deles. Vão pegar os votos aqui e só vão voltar daqui 4 anos. E nem contra os que são daqui, mas a nossa viabilidade e a nossa proposta e os resultados que nós temos são palpáveis, são capazes de ser percebidos a olho nu. Então é uma questão de fortalecer aquilo que funcionou, que deu resultado. Para quem, né, a maioria da população já não funciona, aqui funcionou. Então quero pedir, sim, o voto de todos os gravataenses possíveis. Tá? Não estou aqui impondo nenhuma lógica, estou dizendo que é uma estratégia. Se deu certo, se a gente mostrou trabalho e mostrou, se Gravataí se transformou e se transformou, o caminho a seguir em frente é esse. E seguir em frente para Gravataí ficar cada dia melhor, Marco Alba para deputado federal, número 1588, e Patrícia Alba reeleita como deputada estadual com o número 15715. Marco, o Zafra faz um bom governo, aprovado em pesquisas, 200 milhões de investimentos, mas tu tem a tua legião de fãs e todo mundo sempre pergunta, e o Marco vai voltar para a prefeitura, mas me parece que o teu plano, o sonho, é ser governador do estado, não é? Não, eu até nem gosto de falar muito sobre isso, porque daí parece que pode ser pretensão. A maioria dos governadores do estado do Rio Grande do Sul foram eleitos a partir de regiões que tinham canais de TV e reprodutoras direto, em que a cidade, Caxias era âncora, Pelotas era âncora. Então, no cenário regional, sempre Caxias era o brilho, né? E Pelotas era o brilho. Aqui na região metropolitana, a âncora é Porto Alegre. Então a cidade que sempre os mecanismos de comunicação oficial, esses conhecidos já tradicionais, eles geralmente Porto Alegre eles elevam e procuram na região metropolitana sempre aquilo que não deu certo, né? Na área da segurança e tal, Alvorada, Viamão, Cachoeirinha e Gravataí, é onde as notícias ruins, né, daquilo que acontece em Porto Alegre. Notícia quando nasce, notícia quando morre. Não, mas que acontece em Porto Alegre, às vezes com muito mais intensidade, mas a capacidade de patrocínio de Porto Alegre para uma rede TV é 100 vezes maior que Gravataí. Quando eu assumi, Gravataí devia para a RBS. Então, mas não bota o nome da TV. Então, nós sempre fomos aqui, de certa forma, o nosso brilho sempre foi opaco. Vamos lá, o Adão Castro, que foi meu secretário de mobilidade. Quem trouxe o Adão para a política, um técnico, uma pessoa incrivelmente capacitada na área da mobilidade, foi nós. Nós fizemos uma transformação em Gravataí nessa área, com a engenharia, com o técnico, não com a intuição do secretário do prefeito, faz assim, não. Tudo medido com equipamentos, com obras, com empresas de engenharia. O Adão hoje é o secretário de mobilidade urbana da onde? Porto Alegre. Da onde? O Adão é o secretário de mobilidade urbana de onde hoje?
da cidade de Porto Alegre, capital do estado. É uma revelação na mídia todo dia. E o que o Adão tem feito lá? Levado os exemplos do que a gente fez em Gravataí, na questão do transporte público, na questão da mobilidade. Então, olha o case que nós montamos aqui e que para Porto Alegre agora está servindo, e o destaque é a dimensão do destaque. Então, por que eu tive dificuldade em ser candidato a governador pelo MDB? Primeiro, porque eu deixei de ser deputado estadual e voltei para Gravataí para ser prefeito. Eu saí do núcleo, né, diretivo do partido no Rio Grande do Sul, né? E aí me coloquei na condição de prefeito. Eles retomam os espaços e, como aqui o nosso governo foi muito bom e teve a reeleição, eles obviamente que fecharam todas as portas possíveis. Só não fecharam mais porque quando eu saí a Patrícia entrou. E aí a gente teve essa voz lá, né? Mas eles já tinham os acordos deles, tudo feito. Aquele que não é acordo político, tenho certeza. Não sei que tipo de acordo é, mas política não é. E se reduziram a coadjuvante do atual governador. Tanto é que o menino do MDB é vice do governador. Quer dizer, então eles tinham um projeto para ser vice de um ano atrás, não é de agora. E obviamente que eu jamais, eu sempre seria preterido. E é óbvio que daí eu também não trabalhei para isso, não tinha como em 2 anos fora da prefeitura de Gravataí, né, construir uma candidatura para eles que estavam há 4 anos construindo. Então, foi as circunstâncias externas, essa coisa dos coronel do partido, que geralmente é as cúpulas, os deputados estaduais no estado e os presidentes aqui mandam, e aí tu vai, de certa forma, excluindo, né, lideranças novas ou pessoas que poderiam ter um desempenho melhor até, porque tu não faz parte da panela naquele determinado período. Mas a minha campanha, a minha eleição para deputado federal, primeiro, é para mostrar que é possível sim propor alterações nas leis federais, que é as que mandam na gente, e trazer obras importantes para a região metropolitana e o Rio Grande do Sul. E a partir dali, seguramente nós vamos construir sim um fortalecimento de um modelo de comportamento que interessa em qualquer estrutura pública, quando a proposta é melhorar de verdade a vida das pessoas com a ampliação de serviços, melhoria de estruturas e construção de obras e serviços na quantidade que a população precisa. Então, eu costumo seguir em frente. Eu quero mais. Por quê? Quero mais para a população, não para mim. Como eu disse, não é votar em mim para mim. Eu moro na mesma quadra, Rafael, há 58 anos. Fui deputado estadual 3 vezes, secretário de Estado, trabalhei no Ministério do Transporte, trabalhei no trem, fiz todo o mundo quase. O mundo não. Viajei todo o país, trabalhei em todos os órgãos federais, estaduais possíveis. Tá? Sou aposentado pelo regime geral da Previdência. Aquele que tu começa ali no razoável, 3, 4, 5 pila, e 4, 5 anos depois é um salário mínimo para sustentar os privilégios dessa classe que legisla ou que controla o legislador. E no setor público, aqueles dos super salários acima de 35, 40, 50. E nós vamos ganhar um salário mínimo para sustentar isso. Então eu não mudei de lado. Eu ocupei os cargos, exerci, acho que a bom termo, mostrei resultados. E hoje eu estou aqui, Marco Alba candidato. Moro na Vila Lourdes igual e estou disputando de forma desigual até com quem vocês conhecem, e se tivesse a oportunidade, eu vou continuar onde eu sempre tive, a minha alma e o meu coração, mas lá naquela cadeira, vou fazer confusão e vou incomodar eles. Dá para melhorar, dá para fazer, e vocês me dando a honra dessa oportunidade, vocês sabem quem eu sou. Eu gosto de trabalhar, gosto de provocar, polêmica, daqueles assuntos que todo mundo polemiza, para levar uma vantagem pessoal. Eu quero mostrar que tem muita coisa aí que pode ser feita, assim como os deputados federais fizeram ao aprovar o fundo eleitoral. O fundo eleitoral não é ruim. Se fosse só o fundo eleitoral, a despesa das campanhas, era muito bom. A estrutura pública, de um modo geral, financia as campanhas. Todo mundo sabe disso. O próprio uso, aqui nós nunca fizemos isso. Nós nunca usamos, eu nem vou na prefeitura, nem entro lá. Não tem ninguém, ou eu lá patrulhando alguém. Então a estrutura pública, se o fundo eleitoral fosse bem dividido, ele era mais justo. Agora eles aprovaram em 15 minutos.
400 assinaturas em 15 minutos. Viu como dá para mudar a lei? É só pegar as mesmas 400 assinaturas em 15 minutos, aprovar em 2 turnos e mudar qualquer legislação que atrapalhe o desenvolvimento, a iniciativa privada, o empreendedorismo, as injustiças sociais e tantas outras coisas que protegem, né? E esse modelo é tão injusto e desigual e totalmente confuso, em que permite, né, essa confusão e que a gente às vezes arruma culpados específicos sem definir que o maior culpado que nós temos para tudo isso chama-se Congresso Nacional. Ele tem um papel fundamental, importante, é legislar. É somente lá no Congresso, na Câmara Federal, que nós podemos mudar as leis que nós discordamos, que são injustas e que não fazem o bem-estar da população. Então, se não mudar a lei, provavelmente não mude muita coisa para melhor, porque o nosso problema também é de ordem legal e principalmente protegido por esse arcabouço jurídico que não tem nada a ver com a atualidade do tempo que o mundo vive e muito menos com a realidade que a sociedade brasileira também vive. Nós somos o país do agronegócio, produzimos riqueza, as commodities, pode ser o país mais rico do mundo e poderia ter a maior qualidade de vida, os níveis de salários e tudo, não tem, porque a classe política ainda tem vícios, né, que todos nós sabemos e que com a tecnologia nova agora a gente tem mais chance de disputar com eles. E é para isso que eu quero ir para lá, para transformar, e é por isso que eu quero ir para lá, para propor alteração nas leis, apresentar objetivamente como elas podem mudar para melhor e para trazer recursos para Gravataí, para que a União devolva a nossa parte de produção aqui para render para o nosso povo aqui. Esse é o novo desafio do candidato, do político, do cidadão, do pai, de família, do esposo, Marco Alba, que toda Gravataí conhece.